Queridos e queridas ouvintes, está começando mais um episódio do Ambicast, o meio ambiente em nosso meio. Eu me chamo Gabriela e sou aluna do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária aqui da Universidade Federal de Berlândia. E o episódio de hoje tem o tema Mudanças climáticas. Mudar nem sempre é bom. Os problemas são antigos, mas as consequências são atuais. Há anos se fala sobre o aquecimento global, sobre o derretimento das calotas polares, o aumento dos buracos na camada de ozônio, o acúmulo de gases de efeito estufa na atmosfera. De início foram dados como problemas distantes, questões a serem resolvidas algumas décadas depois. E isso foi o que se deu, postergando vez após vez em que as problemáticas eram expostas. Permitiu-se que o acúmulo de responsabilidades, um agravamento desses mesmos problemas que antes pareciam tão banais. As consequências disso estão agora nos atingindo. Verões mais quentes, mais secos, cada ano mais. Desastres naturais ocorrem com maior frequência, espécies inteiras que se extinguem pela perda de habitat e de seu ciclo ecológico. Mesmo agora, as grandes potências não tomam frente. Começam acordos apenas para violá-los, vestem a roupa green, mas não são responsáveis por mais perdas do que ganhos para a causa. E assim permanecemos como décadas atrás, postergando, dizendo que os problemas são futuros, mesmo as consequências sendo atuais. Então, para discutir conosco, convidamos o Jean Rometo. Seja muito bem-vindo. Poderia contar um pouquinho da sua trajetória para nós? Bom dia, Gabriela, pessoal, muito legal, obrigado pelo convite para participar desse podcast aí da Federal de Berlândia, né? Bom, eu me chamo Jean Rometo, eu sou pesquisador no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né? Trabalhando particularmente na coordenação de ciências da Terra. E na minha trajetória eu sou agrônomo de formação, depois eu trabalhei bastante em caracterização de fluxos de carbono, nitrogênio entre a biosfera e a atmosfera, um trabalho bem voltado à biogeoquímica. E ao longo do tempo, muito desse conhecimento que foi sendo acumulado ao longo da carreira, ele foi convertendo, né, foi, na verdade, me levando a trabalhar bastante com questões de mudanças ambientais e mudanças climáticas. Então, já há alguns anos, nos últimos 20 anos, em torno disso, eu tenho trabalhado com essas questões, né? Sejam mais associadas à ciclagem de carbono, sejam mais associadas à ciclagem de nitrogênio, mas também na questão de mudança de uso e cobertura do solo, vulnerabilidade de sistemas socioecológicos, né? A resiliência. Então, tenho trabalhado bastante nessa, vamos dizer, na interface entre processos físicos e biológicos e a atividade social, vamos dizer assim, atividade humana. Então, essa tem sido a minha trajetória. O INPE todo mundo conhece, mas, enfim, é um instituto que trabalha desde questões mais relacionadas à engenharia espacial, à engenharia de satélite, a questões ligadas à astronomia, enfim, bem uma vertente nesse aspecto e outra muito associada às questões ambientais. Então, toda a nossa coordenação trabalha com essas temáticas, sejam a partir de monitoramento com dados de satélite, dados obtidos em campo, né? Ou sejam com análise, né? Projeções, cenários e tudo mais. Então, é uma atuação bastante transversal, bastante ampla na questão da relação da sociedade com o meio. Então, eu acho que essa define um pouco a trajetória, o estado atual aí da minha atuação. Ao
tratar das mudanças climáticas, é imprescindível não encontrar o termo justiça climática, que dentro do conceito de justiça que norteia os princípios morais, políticos e humanitários, desafia a relação entre direitos humanos e mudanças climáticas, como, por exemplo, a inclusão das populações mais afetadas dentro das pautas sobre o clima. Diante disso, quem é essa população e como são afetados com as mudanças climáticas? Justiça climática é para todos? Bom, Gabriela, essa é uma questão bastante relevante, né, e bastante ampla, né? Na realidade, a questão climática, né, a questão das mudanças climáticas, atingem o mundo todo, né? Em diferentes intensidades, até por questões físicas, né? Então, tem certas regiões do planeta que sofrem ou vão sofrer ou vêm sofrendo impactos mais contundentes, mais evidentes do que outras, né? Então isso já é um ponto. Mas dentro dessa questão de justiça climática, e esse é um elemento, como eu disse, absolutamente central, porque dentro do histórico vamos dizer, da transformação do planeta, né, esse histórico de transformação já, de alguma forma, houveram, vamos dizer, comunidades, ou houveram países ou populações que se beneficiaram mais do que outras com relação ao avanço do uso de energia, tecnologia, enfim, da produção agrícola e por aí vai, né? Então, historicamente, já existe uma contribuição que ela é desigual dos diferentes países, das diferentes comunidades ou das diferentes parcelas da sociedade para a transformação do meio, né? Agora, esse é um elemento. O outro elemento é que as consequências disso vão ser também desuniformes, né? Então, as populações, ou as comunidades, as sociedades mais vulneráveis, com menos potencial, menos capacidade de reação a uma variação mais contundente do clima, são as que vão sofrer mais, né? Então, assim, há uma injustiça atual, né, relacionada vamos dizer, às consequências da mudança climática, e há uma injustiça histórica na constituição do que hoje a gente chama mudanças climáticas. Então, sim, a gente tem que tratar esses assuntos, então, elementos de transferência de tecnologia, de transferência de recursos, para que sociedades que sejam mais vulneráveis sejam apoiadas para que possam contornar problemas derivados de mudança climática, é absolutamente central, né? Então, o planeta tem que trabalhar de uma forma conjunta para que isso aconteça. E, pontualmente, os países, obviamente, têm que fazer o seu dever de casa, no sentido de mapear, identificar onde são esses núcleos mais vulneráveis e esses núcleos que estão mais sujeitos aos impactos das mudanças do clima, ou em medidas de adaptação, ou em medidas de aumento de resiliência, e por aí vai. E um elemento que é muito óbvio e claro nesse contexto é que são as populações menos favorecidas, né? São as que têm uma vulnerabilidade maior, são as populações, seja na questão até de provimento de alimentos, seja na questão de variação do clima, ondas de calor ou onda de frio, chuvas intensas. Então, elementos diretamente associados ao clima impactam de uma maneira mais forte essas comunidades mais vulneráveis, essa parcela da sociedade mais vulnerável, isso globalmente, né? E outro elemento são os elementos que são indiretamente derivados da mudança do clima. Por exemplo, na produção de alimento, então a questão de segurança alimentar, segurança energética, segurança hídrica, acesso à água. Então, são elementos que se compõem. Então, mudança climática é um dos grandes problemas que nós temos que enfrentar como sociedade global. Mas os efeitos causados ou ocasionados pela mudança do clima, eles são potencializados por outros
outros elementos da sociedade, né? Outros elementos da infraestrutura. Por exemplo, falta de saneamento básico, moradia inadequada, sabe, padrão nutricional alimentar inadequado. Quer dizer, são elementos que se complementam, né? Então, isso tudo ele entra dentro desse universo da complexidade da justiça climática. Então, nós não podemos olhar isso numa vertente só. Não podemos olhar isso só com um fator. Olha, clima, ou isso ou aquilo. Nós temos que olhar isso de uma forma bem conjunta e transversal. E o Brasil, em particular, isso é muito evidente, né? Então, é um país que tem uma desigualdade social bastante pronunciada, né? A gente tem parcelas da sociedade que vivem em condições bastante precárias, né? Bastante inadequadas, e certamente essa população tem um risco maior diante das mudanças climáticas e diante dos efeitos derivados das mudanças climáticas, como eu estava falando. Achei muito interessante a gente linkar a mudança climática com todos esses fatores. Então, a minha dúvida é: essas comunidades vulneráveis sofrem mais com a mudança climática justamente por talvez essa questão não ser tão relevante em seu atual estado de vivência? A vulnerabilidade de uma parcela da sociedade, ela deriva de uma série de fatores, né, Gabriela? Então, assim, um deles é o acesso à informação, o acesso a condições de vida adequada, sabe? O acesso vamos dizer, a elementos da sociedade que contribuam ao bem viver, ao bem-estar. Então, esse é um elemento importante, né? Então, quando essas parcelas da sociedade vivem com um nível de demanda, de solução dos problemas do dia a dia, que são muito mais urgentes, vamos dizer assim, aspectos relacionados à mudança do clima, eles passam a ser marginais no foco do dia a dia, né? Na importância da vida, do interesse, enfim, da vida propriamente dessas pessoas, né? Então, assim, existe uma necessidade muito importante de ação de Estado, né? Então, a sociedade expressa pela ação do Estado, ela tem que contribuir, né, às populações mais vulneráveis, certamente, né? Então, sem essa parcela de ação do Estado, realmente as pessoas ficam resolvendo seu problema do dia a dia e mal pensam num elemento como esse, né? Então, assim, vamos dizer, tem dentro da malha social, a gente tem, vamos dizer, parcelas que podem contribuir muito mais, né, para que a equidade no enfrentamento, por exemplo, dos efeitos das mudanças climáticas seja expressa, né? Quer dizer, então, eu acho que isso é um elemento importante, né? Tem toda a questão cultural, tem uma questão de conhecimento, tem uma questão além do que a gente comentou, né? Então, é um pacote, né? Então, não é difícil. O que a gente tem certamente que fazer é entender a sociedade como algo plural, absolutamente diverso, né? Mas que tem o mesmo direito e o mesmo, além dos deveres, obviamente, mas tem o mesmo direito com relação à questão climática, por exemplo, tem os mesmos direitos vamos dizer, a serem mais resilientes, né? Isso em todos os aspectos. Então, dentro desse contexto, o Estado tem um papel central. E aí, além do Estado, a própria sociedade civil organizada, isso são elementos importantes, todo o universo de conhecimento do país. Então, tudo isso contribui para que a informação chegue e chegue de forma transformativa, né? Então, quais são os elementos que a sociedade tem que prover às camadas mais vulneráveis, né, do seu entorno, para que todos possam ter, na realidade, uma expectativa
e qualitária com relação ao enfrentamento das mudanças climáticas, por exemplo, e eu gosto muito de reforçar isso, e dos elementos que são derivados das mudanças climáticas, como a gente comentou, alimento, água, nutrição, isso tudo, sabe? Então, a gente tem que pensar que mudança climática sim, uma transformação que o planeta tá passando, né? E que vai afetar, e já vem afetando uma série desses setores produtivos da sociedade, né? E isso vai impactar, enfim, isso vai impactar seriamente, em alguns casos, as camadas mais vulneráveis. Então, a gente tem que ter isso de uma maneira bem transversal, para que o planejamento possa ser feito de forma adequada, né? Um relatório da ONU, Os Custos Humanos Diante de Desastres Naturais, uma visão dos últimos 20 anos, publicado em 2020, trouxe consigo uma análise da relação direta entre as mudanças climáticas e o consequente aumento de desastres ambientais. Acreditando que ainda haja muitas pessoas ignorantes quanto a essa relação, poderia esclarecer para nós como as mudanças climáticas e os desastres ou catástrofes ambientais se interligam? Claro, bom, esse é um elemento também muito importante nesse debate, porque os desastres naturais, eles derivam de eventos climatológicos mais intensos, né? Que a gente tem um jargão dentro desse contexto que se chama eventos extremos, né? Então, esses extremos podem ser de precipitação, de seca, de frente fria, né? E uma série ou ondas de calor, né? Então, esses são elementos que a gente categoriza como eventos extremos, né? Então, a relação que existe, então tem vários elementos associados a essa pergunta que eu acho super legal. Então, num primeiro aspecto, as mudanças climáticas, elas vêm intensificando os eventos extremos, né? Então, os desastres naturais, eles estão se intensificando. Os desastres naturais derivados dos eventos extremos. O que a gente tem notado, e esse ano foi bastante emblemático, a gente viu eventos extremos em diferentes partes do planeta, acontecendo de uma forma concomitante, né? Isso é um indicativo de que as mudanças climáticas estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia. Esses eventos extremos, eles, como eu estava dizendo, levam potencialmente a desastres naturais. Os desastres naturais, eles estão associados às pessoas, essencialmente, né? Então, obviamente que é um desastre no físico, né? Então, sei lá, cai uma encosta, uma inundação, espalhamento de fogo por conta de uma onda de calor. Então, tem uma série de elementos que a gente pode discutir, né? Mas, normalmente, os desastres são categorizados com relação ao seu impacto na sociedade, né? Então, o que vem acontecendo é o seguinte: a população mundial, obviamente, nos últimos 50 anos, né, aumentou exponencialmente, ocupa uma parcela importante do espaço territorial e, em alguns aspectos, ocupa inadequadamente esse espaço territorial. Então, o desastre natural, ele se materializa de uma forma mais evidente, né? Então, a gente teve, quando a gente pega esse relatório que você menciona, por exemplo, né, certamente, muito desses desastres estão associados ao tipo de evento, né? Então, olha, houve uma queda de barreira, de encosta muito grande, afetando tantas pessoas, isso porque choveu sei lá, muito intensamente, né? Então, esses elementos, eles acabam, eles vêm aumentando, e qual a informação, né, na ignorância que você falou, que na realidade para mim é mais, é uma falta de informação, às vezes acesso à informação, e às vezes comunicação, como é que a informação chega na sociedade, a sociedade plural, como a gente estava falando, né? Então, um elemento que é absolutamente central é você reduzir a vulnerabilidade. Então, se existe uma vulnerabilidade
associada a um determinado evento extremo, né, um desastre natural, a gente tem que mapear a comunidade que está exposta a esse potencial desastre, né, e tomar medidas de contenção, medidas de adaptação ao desastre, né. Então, a gente estava falando de chuva, de encosta, mas, por exemplo, uma ressaca, né, que tem no oceano, que tem ficado mais intensa e com o aumento do nível do mar, populações que vivem próximos em uma área de estuário, sei lá, próximo ao mar, né, podem sofrer impactos substanciais, né, impactos sérios, né. Então, esses elementos se interligam sem dúvida nenhuma. Então, mudança climática com desastre natural se interliga, e esse contexto tem que estar no planejamento da gestão do território. A noção de que mudança climática está aí, que desastres naturais são elementos derivados da mudança do clima, isso tem que fazer parte do planejamento do país. O Estado tem que incorporar essa noção, esses elementos de conhecimento, para que possa fazer o planejamento de ocupação territorial, de ocupação urbana, como a gente está reforçando bastante, de redução de vulnerabilidade de determinados núcleos sociais. Quer dizer, então, isso tem que considerar também as mudanças do clima e os desastres e catástrofes ambientais, sei lá como é que a gente categoriza isso, mas, enfim, eles entram dentro desse contexto. E, obviamente, pessoas que estão mais bem informadas sobre os riscos que elas estão sofrendo, né, elas podem, de alguma forma, demandar ações que sejam importantes para que esse risco seja reduzido. Então, sem dúvida nenhuma, a informação é absolutamente relevante, né? A comunicação desses aspectos à sociedade como um todo é absolutamente central, né? E, enfim, aumentando o nível de conhecimento sobre o risco que as pessoas estão sujeitas e como é que elas fazem para contornar esse aspecto, né? As mudanças climáticas não são apenas atuais, pelo contrário, há algum tempo se discute tal problemática, sendo essa uma preocupação mundial. Um exemplo de tal fato é a Conferência de SMIC, né, que é o Estudo do Impacto Humano sobre o Clima, realizado em 1971, na qual cientistas relataram o perigo da rápida e grave mudança global causada por humanos. Contudo, bem se sabe que atualmente a preocupação é cada vez maior, tendo em vista que as evidências de tal situação se fazem cada vez mais presentes. Isto posto, percebe-se que, quanto mais tempo se passa, mais as mudanças se agravam. Sendo assim, quais são as futuras consequências das mudanças climáticas e como elas afetarão as próximas gerações? Bom, isso realmente tem dois elementos muito importantes nessa questão. Um deles é que realmente mudanças no padrão climático ele faz parte da dinâmica do nosso planeta, né? Então esse é um elemento que eu gostaria de trazer para essa questão, porque muita gente que vamos dizer, que é considerado que nega ou que é contra o entendimento sobre a mudança do clima, argumenta de que os padrões de variação climática fazem parte do funcionamento do planeta Terra como um ente espacial, enfim. Então, é um ente espacial que não é plano, né? Que ele é um ente espacial redondo, e que redondo a grosso modo. Mas, enfim, então, isso é um elemento importante. Então, assim, o que provoca essa variação natural no planeta, né, ele já está mapeado há muitos anos, né? Então, as pessoas conhecem a variação na frequência solar, sabe como é que vulcão, por exemplo, quando explode, como é que altera a atmosfera e o que isso aí determina
enfim, no balanço de energia, na chuva e tudo mais. Sabe como é que, assim, tem variações nas correntes oceânicas, esses são elementos importantes também nesse entendimento. Enfim, então isso está mapeado e caracterizado pela ciência, né? Há um tempo relativamente longo, nos últimos 40 anos, né? O que a ciência vem consolidando é o entendimento sobre como alterações provocadas nos sistemas naturais interferem no clima, né? Então, assim, o que a gente sabe de uma maneira muito contundente, não é de hoje, né? Vocês citaram 71, mas enfim, isso vem de muito tempo, é que é uma alteração na composição da atmosfera altera o balanço energético do planeta. E alterando o balanço energético, você altera toda a termodinâmica do planeta, de evaporação de água, de transporte de massa, enfim, todos os elementos associados à atmosfera, eles são alterados quando você aumenta a quantidade de energia que tem no sistema, né? Então, isso vem se consolidando, o entendimento do que causa essa mudança vem se consolidando muito fortemente na comunidade científica. Então, essas mudanças sim provocam, as mudanças na atmosfera sim provocam mudanças no clima. Agora, quem que provoca a mudança na atmosfera? Então, o que vem sendo muito claro, e vem todos os dados, as informações, seja modelagem, seja dados de observação, as informações científicas vêm atribuindo, de uma maneira hoje bastante robusta, que a alteração na atmosfera, causando essa alteração na termodinâmica do sistema, é provocada pelo ser humano, por atividades do ser humano, seja mudando o uso e cobertura do solo. Por quê? Que isso aí muda o quê? Muda o albedo, muda a reflexão de ondas, muda balanço hídrico, muda, enfim, uma série de elementos micrometeorológicos. A gente afeta a atmosfera por mudar a composição. Então, o que a gente tem notado, quando eu comecei minha carreira científica, que eu falei lá que eu trabalhava com carbono na atmosfera, trabalhei muito na Amazônia. Eu ia coletar amostra de ar acima do dossel da floresta, para ter uma ideia de quanto que era o fluxo que entrava, que saía de carbono. Enfim, aqueles experimentos que a gente fazia lá atrás, que hoje estão muito mais enfim, aprimorados, enfim, muito mais intensos, a medida de CO2 na atmosfera que era 350, 360, 370 ppm, né? Hoje a gente já passou de 420 praticamente. Quer dizer, então, a gente está mudando a composição da atmosfera, né? E isso, obviamente, é associado a essa mudança no balanço energético, né? Lembrando a tua pergunta aqui, e futuras consequências com relação a isso são, obviamente, efeitos na distribuição de chuva. Então, por exemplo, a agricultura do Brasil ela é centralmente dependente de chuva, né? A gente deve ter, talvez, 10%, até um pouco menos, da agricultura do país que é irrigada. A irrigação depende de você ter água no manancial, né? A chuva, o resto da agricultura depende da chuva na hora certa, da chuva distribuída espacialmente, da chuva na quantidade certa. Então, tem uma série de elementos que estão associados à produção agrícola e à distribuição de chuva. Então, se a gente muda esse padrão, a consequência na produção de alimento vai ser séria, né? A consequência na disponibilidade de água, a gente já estava falando sobre isso, e também é outro elemento sério. Então, se há uma redistribuição da precipitação ao longo do país, né, a gente vai ter, inclusive, a previsão, e isso tem acontecido, o sul do país deve chover mais do que o resto do país, né? Então, essa redistribuição da quantidade de chuva, ela vai acontecer. Então, como é que a gente lida com isso, né? Então, é uma consequência de que determinadas regiões vão ficar mais secas, por exemplo, né? A questão de onda de calor é super sério, né? Então, tem uma parte
da sociedade, especialmente as camadas mais idosas da sociedade, que têm uma sensibilidade maior a temperaturas mais elevadas. Então, essas ondas de calor isso aqui no Brasil muito menos, eu diria, porque já é um país tropical, mas a gente viu isso na Europa, a gente viu isso nos Estados Unidos, enfim, então a sociedade tem que se adequar a isso, né? Além disso, a gente tem problemas que podem... Quer dizer, e a gente até agora só está falando de pessoas, né? O que é absolutamente central nesse universo. Mas tem toda a componente natural, né? Os ecossistemas, então, você tem impacto nos ecossistemas que são relativamente sérios. Então, determinadas regiões da Amazônia, por exemplo, isso alguns dados bem recentes têm mostrado, é que a floresta ela está reduzindo a sua capacidade vamos dizer, de fazer fotossíntese, né? Então, ela está perdendo esse potencial de absorção de carbono, enfim, ela está perdendo né, essa dinâmica do ecossistema. E isso, obviamente, vai ter um impacto na distribuição das espécies. Então, o que se imagina é que no médio e longo prazo a gente tem uma floresta, algumas regiões da Amazônia sejam mais secas, com uma floresta que tem uma biomassa menor do que tem hoje, tem menos carbono no sistema. E isso, de alguma forma, acaba retroalimentando as emissões para a atmosfera. A gente tem analisado dados de migração de espécies. Então, muitas espécies oceânicas elas estão migrando mais para a região norte, para as regiões polares do planeta. E por que isso? Por conta de temperatura da água do mar, né? Então, isso tem acontecido. A gente vê, de uma maneira, um elemento muito emblemático dessa migração são espécies que vivem em altitude. Então, por conta do aumento da temperatura, essas espécies estão subindo a montanha, né? Estão buscando climas mais amenos, né? Quer dizer, então, veja bem, são elementos que realmente, como a gente disse, estão batendo na nossa porta, e as consequências são diversas, né? Tem espécies, por exemplo, né, que dependem do orvalho para beber água, sei lá, pequenos roedores do cerrado. Se você aumenta a temperatura, o orvalho já não acontece da mesma intensidade que acontecia. E isso tem sido medido, então essas espécies acabam desaparecendo. Então, corais, por exemplo. Então, tem uma infinidade de impactos que já são observados, né, e que podem se agravar. Eu acho que a gente ainda tem uma janela de oportunidade para reverter isso, mas podem se agravar certamente. E essas próximas gerações que você falou são próximas gerações da humanidade, né? Certamente, mas também de todo o ecossistema planetário. De acordo com o relatório lançado pelo painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC da ONU, lançado em agosto desse ano, as ações humanas já são atualmente responsáveis pelo aumento de 1,07 graus Celsius na temperatura global, gerando a possibilidade de que se veja um aumento de 1,5 grau a 2 graus, marco do aquecimento irreversível, ainda neste século. Diante de tais fatos, quão necessariamente agressivas precisam ser as contramedidas e quais são as mais urgentes? Olha, essa é uma pergunta muito legal, porque, inclusive, realmente, esse aumento médio de temperatura que o IPCC indicou é a média global, né? Então, é o planeta todo. Agora, você tem determinadas regiões do planeta que essa temperatura já passou, né? Então, a gente já está em 1,5, em umas regiões do Ártico, até algumas regiões aqui na própria América do Sul. Então, as medidas de mitigação das emissões são absolutamente centrais, né? Então, isso já ficou muito claro que ele deriva de uma mudança na composição da atmosfera. Então, nós precisamos mudar o padrão de produção de energia, o padrão de transporte, o padrão de consumo no planeta. Isso é absolutamente urgente. Então, se a gente for pegar o que mais provoca a alteração na composição da atmosfera,
é ainda a queima de combustíveis fósseis. Então, isso ainda é preponderante. Então, o que nós temos que é uma medida absolutamente urgente de fazer, é reduzir a queima de combustíveis fósseis. Então, é caminhar para energias que são renováveis, é caminhar para transporte que sejam mais otimizados. Então, em vez de a gente ter muita gente em vários carros, a gente ter muita gente num carro só, sei lá, num transporte coletivo mais eficiente. O transporte ser feito através de energia renovável, né? Então, esses elementos, reduzir as emissões de CO2 da matriz fóssil é absolutamente central. Então, reduzir o consumo de petróleo, de carvão, é absolutamente central, né? E tem alguns movimentos fortes já nessa direção. E eu acho que isso precisa ficar mais forte ainda, né? Isso pode, enfim, tem até a taxação de carbono, que é um debate muito importante com relação a medidas nessa direção, enfim, que podem ser muito úteis ou podem ajudar bastante nesse contexto. Então, isso é absolutamente central. O que nós, como indivíduos, podemos fazer é buscar reduzir o máximo possível o uso de combustível fóssil, entender um pouco sei lá, se a gente está com problema de energia, como é que a gente reduz o consumo de energia. Isso é bom não só para o bolso, mas é bom para o planeta também, né? Então, tem uma série de medidas que as pessoas individualmente podem tomar. Mas, em termos planetários, nessa questão da temperatura, isso é absolutamente central. Outro elemento que é central são as medidas de adaptação, que a gente falou bastante ao longo dessa conversa, sobre medidas enfim, que buscam aumentar a resiliência, ou buscam com que parcelas da sociedade ou ecossistemas se adaptem ao novo padrão climático, porque existe uma inércia muito grande, não é? Se todo mundo parar de emitir CO2 fóssil amanhã de manhã, né, ainda tem uma inércia no aumento da temperatura, né, e o que se busca é que essa inércia, que esse aumento ele aconteça até um determinado ponto, depois ele volte, o planeta volte a funcionar dentro de um nível de temperatura mais baixo. Então, a medida urgente é a gente reduzir as emissões, sem dúvida alguma. Mas não dá para se furtar de que medidas de adaptação são importantes também. Em adendo à questão anterior, recentemente o Sistema de Estimativas de Emissão e Remoção de Gás de Efeito Estufa, o SEG, publicou uma revista denominada 87 Soluções para a Redução da Emissão de Gás do Efeito Estufa nos Municípios Brasileiros. Soluções como estipular a adoção e a manutenção de sistemas agroflorestais no âmbito da agropecuária e adotar a tecnologia de LED na iluminação pública, no quesito de energia e tecnologia. O quanto essas mudanças municipais podem impactar a problemática global do aquecimento? Elas são suficientes? Não, sem dúvida nenhuma. A questão da mudança climática, ela é um problema global com soluções locais. Isso e toda ação é importante. Qualquer ação na direção de redução de emissões é importante. Então, essas sugestões aí do Observatório do Clima são absolutamente relevantes, né? Então, vai nesse contexto. Então, a gente precisa de iluminação noturna, né? É uma sociedade que depende de energia, né? Então, como é que a gente faz para otimizar, para reduzir? Então, a gente tem que trazer, sim, a tecnologia para ajudar a resolver o problema. Lembrando da nossa primeira conversa lá, a primeira pergunta que você fez sobre a justiça social. Essa tecnologia, o acesso a essa informação, a esse benefício da tecnologia, tem que ser transversal na sociedade, sem dúvida nenhuma, né? Então, isso, mas se você reduz no município o uso a demanda energética, já é uma baita contribuição, porque você vai ter que produzir menos. No Brasil, na hidrelétrica, ótimo, você guarda água, ou na termoelétrica, que você não precisa ligar. Então, a gente tem que
redução de consumo de energia é muito importante. Então, o LED é uma solução muito interessante, né? A cidade também pode trabalhar com um sistema inteligente, né? Determinado momento da noite, que tem pouco movimento, reduz um pouco a intensidade da luz. Tem uma série de tecnologias que podem ser utilizadas e que aí vai um pouco na direção de como é que a sociedade está se mexendo na direção de arrumar soluções, né? Então, é esse caminho da oportunidade. A integração lavoura-pecuária à floresta é uma baita solução, que vai muito nessa questão de paisagem multifuncional que a gente estava conversando. Então, como é que são elementos que otimizam a produção agropecuária, dentro, obviamente, de um contexto, isso tem que estar tem que estar contextualizado no que tipo de produção que a gente está falando, mas é uma alternativa super viável, super importante. Então, o que a gente vê muito nas paisagens brasileiras, né, são áreas de pastagem com uma capacidade de produção muito baixa, com um número de cabeças muito pequeno por unidade de área, né? Com aquele pasto degradado. Quer dizer, isso aí tem uma efetividade na produção muito baixa. Para aquele produtor pode ser importante, mas como é que aquele produtor passa a ter um ganho maior na sua propriedade, integrando ações? Então, eu acho que essa mudança cultural também é importante. E isso vem de informação, vem de política pública, vem de sensibilização de setores da sociedade, nesse caso, por exemplo, o setor todo o setor voltado à agropecuária, né? Seja desde do fabricante de trator até o produtor de semente, enfim, todo esse contexto tem que se sensibilizar a isso. E aí a gente pega uma área que está absolutamente degradada e transforma essa área numa área que tem um potencial de produção integrado. Então, são soluções, né? E essas soluções, elas estão atreladas a um problema sério que a gente, né, discutiu bastante a respeito, mas que elas também podem, e que elas podem ser uma alternativa econômica, uma alternativa de melhoria da qualidade, inclusive do produto que é produzido nessa determinada propriedade. Fora as outras 83 soluções que a gente não falou a respeito. Você pergunta e o Umbicast responde. O que podemos esperar sobre a COP26, que acontecerá em novembro deste ano? A COP26 é um evento muito importante, porque é justamente a discussão dentro do núcleo político global sobre as questões de mudança climática. Então, a COP, ela fica, vamos dizer, ela tem o arcabouço dentro da Convenção do Clima, né? E essa conferência, ela traz a problemática das questões das mudanças climáticas ao núcleo político. A gente pode esperar muito dessa COP, eu acho, porque as informações sobre as mudanças climáticas são realmente sérias e contundentes, né? Então, o que se imagina é que alguns elementos, como regularização do mercado de carbono, como definição de métricas de redução dos países, revisão das contribuições nacionalmente determinadas, que são as NDCs, que foram propostas em Paris, na COP21. Então, eu acho que esses elementos vão ser centrais nas discussões dessa COP. E a gente espera que tenha alguma solução, né? Que haja um consenso dos países, né? Isso nunca apesar de a gente esperar um consenso, nunca é consensual, mas assim, a gente espera que a maioria dos países tragam elementos de transformação na direção de uma economia mais sustentável a partir de aspectos de mitigação e das emissões, né? E outro elemento que eu acho que vai ser muito importante nessa COP é as questões relacionadas à adaptação. Então, quais são as tecnologias que podem ser utilizadas, quais são as tecnologias que são mais arriscadas, como é que o fluxo de financiamento de recursos
ele pode ser destinado não apenas a ações de mitigação de emissões, mas também a ações de adaptação de mudança do clima. Então, eu acho que esse é mais ou menos o contexto que a gente vai ver nessa COP. Existe alguma forma de reverter o aquecimento global? A gente já foi discutindo isso, né, a gente já falou podcast, um pouco sobre isso. Reverter, eu acho que é difícil nesse momento. O que nós podemos fazer é conter, vamos dizer, conter a curva vamos dizer, de aumento do risco das mudanças climáticas, né, por aumento de temperatura. Isso a gente consegue fazer para que esse processo seja naturalmente revertido antes do final do século. Então, essa que é a ideia. Então, você contém tem processos muito fortes de contenção das emissões para que a gente chegue no final desse século numa situação que a gente estava no meio do século, por exemplo, passado, né? Então, para que a gente retorne à curva de variação natural do clima no final do século. Mas, hoje em dia, reverter ao que estava em 1950, a gente não consegue. Se existe aquecimento, pode haver o efeito contrário, ou seja, o resfriamento? Globalmente, não. O que pode haver é, dentro do planeta, ter regiões, por conta daquela história da termodinâmica toda que a gente falou, né? Então, você tem uma redistribuição vamos dizer, da temperatura, da ocorrência climática no planeta. Então, tem regiões que, sim, eles podem ter ondas de frio mais intensas, como a gente viu no sul do país esse ano. Isso pode acontecer. E isso está associado a elementos climatológicos que a gente não vai discutir aqui, mas globalmente não. O que pode acontecer é localmente ondas de frio. A gente viu o ano passado, se eu não me engano, 2 anos atrás, nos Estados Unidos, uma onda de frio muito intensa também. E isso é por conta, tem explicação climatológica para isso, mas um esfriamento global não é o que a gente vê e nem o que a gente vai vivenciar nos próximos anos. Então, agora, para a gente finalizar, Jean, se você quiser fazer alguma consideraçãozinha final, para a gente já fechar, fica à vontade. Obrigado. Não, primeiro eu queria agradecer novamente o convite, eu acho super legal, né? E um aspecto é que a gente não pode deixar de olhar para essas questões de uma maneira bastante séria, né? E tem que buscar as oportunidades transformativas, né? Como é que a gente transforma a nossa trajetória no planeta, né? Individual e coletiva. Então, acho que esse é um ponto importante. Enfim, então eu fico muito feliz de trazer discussões dessa natureza no seio da universidade. Eu acho que a gente tem que... o universo acadêmico é absolutamente relevante para esse debate, para essa trajetória transformativa, como a gente estava dizendo, e para a difusão da informação, né? Então, informação qualificada, informação pensada. Obviamente, a gente tem que olhar todas as opiniões, né, para a gente poder ter uma reflexão mais ampla sobre aquele determinado assunto, mas é absolutamente fundamental que a universidade se envolva, e já se envolve, né, integralmente nesse tema, mas é um poder transformador muito grande. Então, eu fico muito feliz de ter participado desse momento de debate aqui. Agradeço bastante. Então, por hoje é só. Agradeço a participação de todos os ouvintes e a participação do Jean. Muito obrigado pelos ensinamentos de hoje. E até o próximo episódio. Tchau!